Você é ANCAP, né, o Rafael? Eu não me declaro ANCAP pelo seguinte motivo, ó. No caso, por mais de 8 anos, eu fiquei falando que o anarcocapitalismo era uma fantasia tanto quanto o comunismo, que não havia diferença entre o Estado e o condomínio, o Estado era o resultado de uma evolução histórica da organização da sociedade, que a gente tinha que melhorar o Estado para impedir que ele fosse totalitário. A gente teria que defender um Estado democrático, um Estado que não exagerasse nas atribuições dele, mas depois eu acabei me convencendo de que realmente o Estado é essencialmente, em primeiro lugar, imoral e em segundo lugar, ele tende a ser ineficiente. Essa é a regra dele. Então, seja pelo critério ético, seja pelo critério utilitarista, o Estado é indefensável e o imposto é roubo pela própria definição que Toma. o Estado dá de roubo. Se você pegar o Eita. Código Penal e para o artigo 157, roubo, subtrair mediante violência ou grave ameaça bem alheio móvel para si ou para outrem. Aí você vai para o Código Tributário Nacional, artigo 3º, veja a definição de imposto. É uma cobrança compulsória que não tem uma causa, não é que não tem uma causa definida, ele não tem uma destinação definida. O Estado ele cobra porque ele quer cobrar para suprir os serviços que ele se arroga no direito de prestar, como segurança, Não pode ser justiça, roubo no Estado etc. porque tem excludente de Então, vicissitude Mas se veja tu bem, tá Mas colocando. calma aí, então deixa eu você é falar, ANCAP, pessoal, né? deixa eu Então você não é completar. Eu ANCAP. vou completar, gente. Pera Deixa o lá. Por Rafael que eu não Palmeiras, me declaro especialmente, ANCAP? falar. Ó, é óbvio que crime é um conceito jurídico. É logicamente impossível o Estado cometer crime, porque quem define crime é o Estado, tá? Isso aí, quando os caras falam que o Estado é uma organização criminosa, é uma simplificação grosseira para simplificar a ideia mesmo pro povo em geral, né? Uhum. É óbvio que não tem como o Estado cometer crime juridicamente falando, mas o fato é que nada diferencia o Estado do PCC, com a diferença de que o PCC assume que ele quer acabar com a sua vida. O Estado ele usa ele usa um perfuminho, ele coloca terno, ele pega na sua mão, ele manda boleto primeiro, e em última instância que ele vai exercer aquela violência mais grave que o PCC faz, que é te matar se for necessário para pegar o seu bem, se você resistir, se você quiser defender com arma aquilo que é seu, contra essa violência do Estado. Mas por que eu não me declaro ANCAP? É, os ANCAPs entendem que o direito de propriedade é absoluto, tá? Já falaram para mim que se dentro de uma propriedade privada Nem todo alguém ANCAP. estiver, então, aí é que tá. Eu já, no caso, desde 2012, quando surgiu o anarcocapitalismo pelo Daniel Fraga, né? Eu acompanhei desde o comecinho, quando tudo era mato, essa discussão de anarcocapitalismo, e até hoje eu nunca vi um ANCAP defender que alguém entre na propriedade alheia para proteger, por exemplo, uma pessoa que está em risco de vida Ô, iminente ali dentro. Rafael, Eu nunca vi tu isso. já, tu já viu falar da axiologia voluntarista? Não. Que é porque parte do princípio de que o valor é encontrado na propriedade privada e a atribuição que é colocada nas coisas, todas as normas, os valores morais, tudo isso parte de um valor, no caso, de um valor intrínseco, por assim dizer. As relações sociais têm um valor intrínseco, a natureza das coisas tem um valor intrínseco, tudo exatamente tem um valor intrínseco. E digamos que seria o arque do mundo, o valor, né? E digamos que justificaria, no caso, se a gente encontra um valor em comum, que justificaria até os direitos dos animais, o valor que a sociedade coloca. Mas esse valor não é subjetivo, Paulo. Então, isso valoriza bastante as pequenas comunidades, que era até algo que eu defendia bastante. Que, por exemplo, a ética ela teria seus princípios intrínsecos, no caso, né? Por exemplo, a propriedade privada, só que ela não é um fim em si mesmo. Ela depende dessa valoração que a gente coloca dentro dela. No caso, ela tem mais um valor teleológico do que um valor em si. Tá, quem defende isso? Um autor chamado Arthur Vergara. Arthur Vergara? Ah, tá. Não, ele não é autor, mas ele escreve artigos sobre voluntarismo. Eu já vi algum Vergara no Discord, não sei se era ele. É ele. Provavelmente era. Então, mas aí que tá. Então, veja bem, isso aí já. Então, você tá falando. Então, esse cara é um brasileiro, né? Isso. Tá, então, É que ele beleza. se inspira no voluntarismo do Morgan. Então, talvez, por exemplo, eu possa ser considerado ANCAP porque eu digo realmente que o Estado tem que deixar de existir e que a propriedade privada deve ser valorizada, a gente tem que defender o mercado, beleza. Então, por esse critério eu posso ser considerado ANCAP, mas como eu defendo, por exemplo, que
A propriedade privada pode ser invadida em casos de proteção de vida de uma pessoa que esteja prestes a ser morta de um modo injustificado, por exemplo, alguma criança que esteja sendo morta ou mesmo sendo abusada sexualmente, a gente pode invadir o local. Para o grosso dos ANCAPs, eu não sou ANCAP, eles vão me chamar de utilitarista e para eles todo utilitarista não pode ser ANCAP, porque o que vale no anarcocapitalismo é a ética, né? É a ética da propriedade privada que para eles é absoluta. Então, beleza, esse cara aí já fez uma variação dentro do anarcocapitalismo. Talvez. É porque é voluntarismo o nome, no caso. É anarco-neovoluntarismo. Ah, sim, beleza. Gostei desse nome, desse título aí. Eu nunca tinha ouvido falar. Foi ele que criou? Sim. Beleza. Então, provavelmente eu já achei a minha escola. Inclusive, eu não entrei em um server de esquerda, né? De esquerda radical, porque lá você tem que colocar a sua posição política. E eu não sei qual que é a minha posição política, né? Então, talvez eu seja dessa escola aí. Eu vou até pesquisar, né? E outra coisa. Vamos supor que nós fôssemos escravos lá na época do Brasil Império, né? Aí, de repente, surge uma doença porque eles foram ali e comeram algum bicho que não deveriam ter comido e eles começaram a passar mal e o vírus foi se transmitindo entre eles. O dono dos escravos, ele olha para aquilo e ele fala assim, ó, das duas uma, ou eu deixo esse povo morrer, ou então eu tomo medidas aqui para restringir a liberdade deles, porque eles costumam dançar, eles fazem danças típicas em que eles pegam nas mãos uns dos outros e isso acaba transmitindo o vírus. Se eu quiser impedir que eles morram, eu vou exercer coerção, eu vou forçá-los a ficar longe uns dos outros sob pena de chibatada e o médico virá para analisá-los e passará remédio e a gente vai tentar salvar aqueles que eu conseguir salvar. Se ele consultar a mim, eu sou um escravo, qual é a resposta que eu devo dar? Não, você é um facínora, você é errado, você não pode restringir ainda mais a nossa liberdade, você não deveria restringir nada, você deveria deixar a gente livre e quem quiser dançar e pegar nas mãos uns dos outros tem que ter esse direito. E não, eu não vou fazer isso. Eu vou falar, exerça o seu poder antiético, injusto, ditatorial para preservar a minha vida. A minha vida vale mais do que a liberdade dos outros. Depois você volta a permitir as danças. E é por isso também que hoje, no caso em 2020, né, eu defendi sim que a máfia estatal exercesse a coerção para fechar comércio, para evitar aglomerações, para forçar as pessoas a usar máscara, para se vacinar, etc. Então, para eles, eu não sou ANCAP em razão disso. Eu sou um maldito utilitarista comunista contaminado pela nova ordem globalista marxista. Infelizmente, é por isso que eu discordo do voluntarismo que o Vergara defende nesse caso, porque no caso ele coloca a vida como um princípio de primeira ordem e a vontade como um princípio de segunda ordem. Só que nesse caso, as ações antiéticas, as ações de exploração, porque assim, só para contextualizar, o voluntarismo que o Vergara defende, ele tem muita base anárquica do Lysander Spooner e do Proudhon também. Eu não li. Do Hofbard também, que é... Só que a área... caraca, são os Hofbardianos de esquerda, no caso. Uhum. E com isso, ele coloca que a vontade ser violada, os contratos condicionarem a vontade passada, a vontade futura, tudo isso seria, no caso, graus antiéticos, né? Tudo aquilo que vai contra a nossa vontade, tira a mutualidade das vontades, seria antiético. Aí, no caso, tu poderia defender se, digamos que fosse algo unilateral. Por exemplo, as vontades fossem colocadas de acordo com que um valor intrínseco existe muito mais na vida do que na vontade, mas aí tu iria estar contrariando princípios voluntaristas, tu estaria se adequando a uma vertente, digamos, que não seria tão contingente como a vontade, mas sim concreta e universal. Me diga uma coisa, nesse exemplo que eu dei lá dos escravos, qual seria a resposta dos anarco-neo-voluntaristas? Então, a resposta dos voluntaristas seria de que não poderia nem existir escravos, porque a vontade, digamos que a vontade passada, mais uma vez, ela não pode condicionar a vontade futura, que seria uma relação de exploração nesse caso. Cara, mas o senhor de escravos, ele fez a pergunta para mim, eu sou escravo já, eu sei que não deveria existir escravidão, mas eu já estou nessa situação, qual é a resposta que eu devo dar?
Então, nesse caso, as vontades sempre têm que prevalecer. Os Ah, não. Então, voluntaristas. não. Então, realmente eu não sou isso aí, não. Tá vendo? Ó, nem isso eu sou, cara. Eu acho que eu sou eu mesmo, entendeu? Eu acho que não tem uma escola a qual eu pertença politicamente. Eu É achava que pior eu era, que. eu achava que eu era anarquista, só que eu fui ver que a definição de anarquismo não é apenas ser contra a existência do Estado, é ser contra a existência de governo. O anarquismo clássico, pelo menos, né? Porque os ANCAPs até admitem governo. É governos que permaneçam com com uma hierarquia que não seja, digamos que, concebida de uma forma totalmente popular, mas sim uma que, digamos que, seja baseada na democracia liberal, como é hoje. Bem, eu conversei já com vários anarquistas clássicos, tá? E consultando aí as definições, né, em dicionários, no caso, na definição da política mesmo, na definição política de anarquia, eles são contra qualquer tipo de hierarquia e mesmo que seja consensuada, eles falam que isso é uma perversão. O que pode ocorrer é o autogoverno. A classe trabalhadora se une, todos votam e todos decidem sem representantes. Então, o Rafael, existe uma discussão entre anarco-individualistas e anarco-comunistas. Eu era anarco-individualista antes, e eu acreditava basicamente nas versões que colocam uma. Tipo assim, tu pode ter uma relação hierárquica, portanto que ela não condicione as duas partes a apenas uma parte, entende? Por exemplo, um grau de hierarquia que alguns caras vão discordar, principalmente anarcomutualistas, é a noção de existir um hotel. Um hotel seria uma. Putz, como é o nome que eles colocam? Seria uma. Seria Cooperativa. uma. Isso, não. Seria um acúmulo de um capital sendo exercido sem uma manifestação expressiva do trabalho. Isso, expressiva do trabalho. E aí, no caso, eles seriam contra a existência de hotéis. Só que anarco-individualistas, eu, por exemplo, eu falo que não, isso é uma relação de trabalho. E uma relação de trabalho com hierarquias onde as duas partes não estão sendo condicionadas por uma parte é totalmente legítimo, porque não existe exploração e nem, digamos, com condicionamento de uma vontade contextualizada àquela decisão. Qual o autor que defende o anarco-individualismo? Qual que é o autor base? O Lysander Spooner e o Max Stirner. Ah, legal. Cara, então, eu não sei por que o Spooner não é considerado ANCAP, porque os livros dele, cara, mas ele defende basicamente as mesmas ideias, sabe? Que o Estado é ilegítimo, no caso ele fala da Constituição, né? Ele viveu lá na época da promulgação, ou um pouco depois, né, da promulgação da Constituição dos Estados Unidos, ele fala, cara, quem concordou com isso, sabe? Quando que o povo se reuniu e decidiu que eles queriam uma Constituição, que essas pessoas votariam Sim, no lugar delas? Então, ninguém votou. isso. Então, é uma ficção, não tem legitimidade, imposto é roubo, Estado é imoral. Por que ele não é considerado ANCAP? Eu nunca me aprofundei para saber isso. Então, o Spooner ele tem críticas ferrinhas ao constitucionalismo, à ideia do constitucionalismo, mas o Spooner, como ele teve um contato com a Internacional Comunista, né, ele chegou a ler algumas obras do Engels e do Marx, e com isso ele defendia, quer dizer, ele era contra o trabalho assalariado, né, ele tem artigos contrários a isso, apesar de que ele realmente parecia muito digamos que um anarquista não tão preso na ideia de exploração ou de alienação sistemática. Por Uhum. isso que eu acho que ele é bem sofisticado nesse quesito. Uhum. Eu já falei para os comunistas, eu não sou contra o comunismo, você pode ser comunista, só não force os outros a serem. Vocês podem fazer a sociedade comunista de vocês, desde que seja de mútuo acordo, entendeu? Assim como o cara que é um ultraconservador, por exemplo, né, ele pode ser até um católico que quer implantar uma teocracia sem problema nenhum. Implante sua teocracia, você pode matar e até prender as pessoas que estiverem querendo desviar as pessoas da fé, mas isso só pode ocorrer se houver um contrato realmente em que as pessoas queiram se submeter a isso, elas estejam conscientes e elas vão para lá para morar nesse condomínio seu de livre e espontânea vontade, e você tem que ter a posse pacífica desse local em que você vai governar. Você tem que possuir isso de um modo que você consiga justificar. Você comprou a terra, você recebeu em doação, você recebeu em herança, aí beleza, aquele local é seu e você pode exercer a autoridade e as regras que você preferir, né? E o Ó, anarcocapitalista, pelo que eu vejo, ele já, assim, ele até admite as experiências comunistas, mas ele não, como eu posso falar? É até difícil de explicar. Eles falam assim, olha, eu defendo o livre mercado é a única forma de as pessoas serem felizes, a única forma de tudo dar certo, e eu não concordo com isso. Eu entendo que o comunismo funciona desde que
todos sejam comunistas ali dentro. Pode falar. Esse aqui é uma obra, o Vícios Não São Crimes, é uma obra dele que ele vai fazer uma defesa sistematizada das vontades como princípios de uma sociedade verdadeiramente justa. Tá tudo embaçado, nem deu pra ver. O livro é Vícios Não São Crimes. Qual é o Rafael, autor? vou te fazer uma... É o Spooner, é do Spooner. É o Spooner. Mas Fala, eu Grego. vou te fazer uma pergunta, Rafael. Você é ANCAP? Cara, mas eu já falei isso, Ele velho. já Você falou não viu? 30 vezes, cara. Não, não vi, eu não Ele- tava aqui. Não, ele não é ANCAP. Não me considero ANCAP porque pra mim o direito à propriedade não é absoluto, apesar de eu estar consciente, convicto de que o imposto é roubo e o Estado é ilegítimo. E mesmo que fosse legítimo, o Estado é essencialmente ineficiente. O mercado é melhor que o Estado para fazer qualquer coisa. O Miorin, ele tem uma defesa à possibilidade de, por exemplo, se ferir a norma de propriedade em certas ocasiões jurídicas. Então, por exemplo, sei lá, se o sujeito está na casa dele torturando um animal. É claro, não sei se o Miorin defenderia nesse caso, e eu não sei se a moral também defenderia nesse caso, né? Mas Relativismo. supondo que as pessoas defendam moralmente que você deva, né, salvar o cachorrinho. O Miorin diz que há a possibilidade jurídica desse cara salvar, por exemplo, numa dada cidade, etc., e, dadas as normas dessa cidade, ele não sofreu uma punição, entende? Mesmo com, por exemplo, a propriedade privada sendo uma norma universal, etc. Porque tu pode ter a possibilidade de contratos, né? Desconheço qualquer autor renomado do anarcocapitalismo que defenda isso. Isso aí é uma variação Suponho que o Rothbard defenda isso em algum grau. Acho que O Rothbard defende Rothbard, isso em algum grau. Tá, mas inclusive... como que o Miorin prova isso? O Hilmer, calma, o Hilmer é o contra. Mas o Rothbard, O né, Hilmer, legal. calma aí, o Michael Hilmer, que é um intuicionista ético, ele seria contra isso, porque a defesa dele contra Meu o tio aborto, gosta quer dizer, disso. ele seria a favor na real, porque para tu ser a favor, para tu ser contra o aborto no intuicionismo ético libertário, tu tem que ser automaticamente vegano. Porque eles consideram a vida como esse princípio, no caso, né, a intuição, etc. Pera lá. Então seria justificável tu invadir propriedade privada para salvar esse tipo de gente. No caso. Mas Eu vou ver com o Miorin, mas eu acho que o Pô, Rothbard fala esse comigo. Michael Hilmer aí, o Judeu, sabia que meu tio gosta pra caramba desse Michael Hilmer? Ó, eu vou Porque ele falar- é vegano, meu tio também. Ó, eu vou falar pro Griffith uma coisa depois, mas antes eu quero responder isso aí de passagem que o Testemunha de Jeová do CL falou. É o seguinte, o veganismo não defende a vida, tá? O veganismo, ele defende a vida senciente, né? Então não é porque existe uma vida ali que necessariamente ele vai querer proteger, tá? Ô, Rafael, Mas esse argumento aí do veganismo, já me fizeram um negócio assim, tipo, se você estivesse na rua, daí pra você atravessar você teria que matar um cachorro, você passaria, tipo, escrivaria a rua só pra não matar o cachorro? Daí eu respondi sim. Daí é basicamente isso o veganismo, é tipo, você pode não matar o cachorro, tá ligado? Mas eu não tô falando, eu nem sou vegano, eu só tô falando que eu escutei esse argumento e tipo, eu não, meio que não consegui responder, assim. Sim, o veganismo negócio é o é seguinte. irrefutável. Eita. lascou-se. Ô, Rafael, tá? Porque, tipo, eu realmente não mataria o cachorro. Irrefutável é só aquele Vou hit falar da com meu igreja tio católica, Rafa. seu ô, gordo. Rafael, Diga. tu deu um exemplo dos escravos, o Rothbard, ele faz um exemplo bem parecido, inclusive, no Ética da Liberdade. Não sei, acho que ele dá um capítulo, basicamente, a essa resposta, se tu quiser dar uma olhada no Ética da Liberdade dele. Sim, eu Acho com que certeza começa tenho aqui. nas primeiras páginas. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Mas se você É uma quiser boa falar, justificativa. Nessa do escravo, É que ele- eu não lembro exatamente da Não, o Rothbard, ele fala assim, ó, tipo, não o escravo necessariamente, né, basicamente sim. Ele pega o exemplo da Ruritânia do Sul, né, que é o exemplo do Mises, só que ele pega esse exemplo da Ruritânia do Sul e coloca, ó, existe um local chamado Ruritânia do Sul. Aí uns piratas chegaram lá e botaram todas as pessoas que viviam ali de subsistência, botaram eles pra trabalhar a favor deles, caso contrário eles morreriam, né? Ou seja, dando um tipo de imposto, assim, digamos. Isso não é Aí feudalismo. ele fala. Não, ele fala. Não, ele fala duas vezes, um no capítulo sobre o feudalismo e outro sobre. Quando ele vai discorrer sobre a autopropriedade. Ele fala disso no Manifesto Libertário também, né? Também, ele dá muito esse exemplo. Ah, Aí ele fala assim, tá, tem esse exemplo aqui. Aí ele coloca, o que os moradores deviam dizer pro cara que tá oprimindo ele? E ele dá umas 4 páginas de resposta, tá ligado? tá, É uma boa, acho que é uma boa resposta, né? tá. Nesse exemplo que eu dei dos escravos, qual seria a resposta Rothbardiana?
Pode repetir esse exemplo aí que eu me esqueci. Você é um escravo lá no Brasil Império, tá? Você é um jovem escravo e o seu povo tem o costume de fazer danças típicas em que eles pegam nas mãos uns dos outros. E um dia surge uma pandemia que se espalha pelo contato físico e é uma pandemia mortal, você corre risco de vida. As pessoas não querem saber de largar esse único prazer que elas têm, que é a tal da dança típica. E o senhor de escravos chama você, que é uma pessoa inteligente, e ele faz uma pergunta: o que eu faço? Eu deixo vocês com essa pouca liberdade que vocês têm, ou então eu restringo a liberdade de vocês à força para tentar conter essa pandemia? Eu valorizo a minha vida acima da liberdade. Então, nesse caso, eu diria, restrinja ainda mais a nossa liberdade. Até porque eu sei que depois que a pandemia passasse, nós poderíamos voltar com as nossas atividades normais, né? E... Sabe, Rafael, agora eu já peguei o exemplo. Sabe o que eles iriam fazer? Eles iriam fazer igual, geralmente, alguns ANCAPs fazem, que é, tipo, negar a pandemia para falar que Sim, exato. a nossa liberdade... Mentira, tá, isso é mentira. E uma possibilidade, Rafael, que o CL costumava gostar bastante, é a ideia de externalidade negativa, tá? Nesse caso, se aplicaria, por exemplo, o argumento socrático, por exemplo, você estaria colocando em risco a propriedade do outro, uma ameaça, etc., e, portanto, seria legítimo, porque você estaria, propriamente, tendo um vírus dentro de si, ele sendo transmissível ao toque, você estaria ameaçando as outras pessoas. Mas você não entendeu, então, cara. portanto, Pera lá. Fudeu, que gripe é pela propriedade. Uau, Pior que... O CL é um ente? É um negócio que se move? Ou Calma aí, o CL é um ente, é um negócio que se move. Eu já vi o Socar... Calma aí, Judeu. Eu já vi o Socar falando parada de microagressão. Não sei se isso daí entra no critério. Microagressão é Porque microagressão não é vista de o que os ANCAPs falam é assim: você pode se distanciar dos outros e você pode tentar convencer os outros a se distanciar dos outros, mas você não pode defender que uma máfia armada force as pessoas a fazerem isso. Então, nesse caso, cara, eu quero ver... Poderia, porque seria a aplicação da justiça, Rafa. Seria a aplicação da justiça, ANCAP, nesse sentido, porque você estaria ferindo o princípio de propriedade ao estar ameaçando os outros sujeitos, etc. Esse é o tipo de argumento que eles poderiam fazer. Veja, os ANCAPs são contra a restrição, tá, para conter pandemias, porque se você está exercendo atividades naturais como trabalhar, por exemplo, você quer sair para a rua, você quer passear, ninguém pode impedir. Você só estaria agredindo alguém se você de propósito tocasse na pessoa sabendo que você está transmitindo um vírus. Se você está, como eu falei, trabalhando, por exemplo... Não, você ter ciência não é necessário, Rafael, rapidinho. Você ter ciência do que você está fazendo não é necessário. Você pode cometer uma agressão para os ANCAPs sem ter consciência de que você o fez ou o faria. Nesse exemplo... Calma aí, Judeu. Qual que é o critério para ser uma agressão? Nesse caso, o Rafael tem razão. E eu defendia isso, inclusive. Que você só estaria cometendo um crime nessa microagressão se fosse pela sua vontade. Pera, se fosse pela minha vontade, por quê? Não pode ser isso, cara. Os ANCAPs não defendem isso. Isso daí seria tu defender a vontade como princípio, não é esse o ponto. Dá o exemplo do ônibus. Eu dou o exemplo do ônibus. Eu apontei a arma pra alguém, mas eu sabia. Eu não queria matar ela, eu só queria... Eu usava um bagulho da ação humana, né? Eu usava aquele exemplo do Mises. Eu esqueci qual é o exemplo ele dá agora, tá ligado? Quando ele fala das questões do coração, né? Dos batimentos, da respiração, que nada disso é ação humana. Aí eu falava o seguinte, bom, se o agente, ele é uma causa, o agente patológico, né? Que vai transmitir a doença. Se ele é uma causa natural, agindo sob um corpo natural, né? Que não tem a intencionalidade, né? Não é governado pela sua mente para tomar determinada decisão. Então eu vejo que aí não houve agressão. Como o Rafael disse, a pessoa tem que trabalhar. A possibilidade da norma dos ANCAPs, Doidão. Não pode ser. Não, mas eu colocava isso, porque só pode ser norma algo que é relacionado à ação humana. A gente tá discutindo sobre a ética do Rothbard, etc. Não, sim. Não, mas aí que tá. A ética, ela é produto da ação humana. Aquilo não foi produto da ação humana. É a mesma coisa, sei lá, tipo, me perguntaram uma vez, se uma pessoa tá lá, né? Ela tá no ônibus, ela, sei lá, tem torrete, né? Acontece dela derrubar um copo de suco e acabar manchando a roupa da outra pessoa. Se ela teria cometido uma agressão, né? Eu diria que não. Porque é o mesmo caso, é algo involuntário. A ação não foi produto da vontade da pessoa. Logo, ela nem se enquadra na ética. É que eu não tô nem falando do caso de, por exemplo, uma pessoa tá dirigindo... Mas espalhar um vírus não é uma ação natural, né, Negrão? Espalhar um vírus que é um toque... Nenhuma ação, não é uma ação também, Judeu.
Também não é uma ação, porque o A vírus... pessoa teria que fazer quarentena só se ela soubesse que tem um vírus. Nesse Exatamente. Não E é por necessariamente, isso- não e é necessariamente. por Nem isso no teu que- exemplo, porque a ação dela andar até outro sujeito sabendo Não. que, por exemplo, ela tem risco de ter Ó, vírus. o Miorim, inclusive, criticou essa visão do É, Rafael Lima exatamente. porque ele usou esse mesmo ponto de que passar a doença seria agressão, e não é. Como não? Se Ah. você sabe que você tem o vírus, aí você chega perto da outra pessoa e começa a tossir em cima dela, isso não é agredir? Não, mas nesse caso... tu tá Então, colocando exatamente, é isso que eu uma falei. situação É isso que eu intencional, falei. pô. Ah, tem que ser intencional. Se você sabe que você tem Cara, o vírus... você ter intenção é muito cagada, tá? Porque eu posso argumentar literalmente que se eu, por exemplo, pegar uma arma, apontar pra sua cabeça e falar que eu não tenho intenção de te matar, e fudeu, né? Depende, Não se você ironicamente. acredita que a arma é de fechim e você está enganado, realmente, você não Se a cometeu um crime vontade eu- doloso. Pois é, então lascou-se. Se eu, por Calma aí, exemplo, então. sei que a arma tá carregada Eu com já vou balas de refutar verdade, todos que ela vocês. pode matar, mas eu confio que o meu dedo, por exemplo, não vai escorregar e apertar o gatilho. Essa é a minha intenção. Talvez seja um... Outro sim, ele escorrega e mata a pessoa. Aí eu não sou culpado, né? Pode ser um Entendi. crime culposo. Você cometeu mediante negligência, imperícia, imprudência. Agora, para ter dolo, né, que para você receber Para a os pena mais ANCAPs isso não alta... pode ser fundamento. É, por Não isso que eles pode estão ter errados, cara. intenção Eles não acreditam individual, nisso, né? eles não acreditam em dano moral, eles não acreditam em uma série de coisas. Eles são Sim. muito tacanhos em certos pontos. Sim. Danos morais, O depende. Robert discordaria profundamente, porque a intenção não pode ser o fundamento da norma. Eles só acreditam em danos morais se isso estiver previsto em contrato, aí você comete uma ação, né, que vai gerar, então, esse dever de você reparar o dano moral, mas se não, eles são contra, eles falam que a priori só existe o dano material. Mas isso daí é ANCAP foérico, né? Não, mas pra quem tá defendendo o ANCAP não pode considerar a intenção, tá? O Robert deixa bem claro na Ética da Liberdade. Sim, por isso que eles são contra o dano moral, eles falam que não, você pode xingar, sim. humilhar. Mas não calma aí, tô- existe a Eu não teoria tô fazendo uma jurídica defesa da do teoria Kinsella, do ANCAP. Eu tô dizendo que quem tá defendendo a teoria anarcocapitalista e que tá dizendo que a critério é a intenção, tá errado. mas existe exatamente o estoppel para justificar algumas ações, pô. Nesse caso, acho que seria muito mais uma ação jurídica do que uma ação ética. Ah, mas o stop não é sobre intenção, né? Não, mas é sobre as correlações do caso, da ação. Para os ANCAPs, Sim, porque o critério é a ação em si, não a intenção. pros Qual o ANCAPs, Robert- Mas a ação ela pode acontecer sem intenção? Não, a ação ser condicionada pela intenção não faz com que o critério seja intenção, né? Só uma relação de dependência. se um ANCAP tem um filho que está sofrendo bullying na escola, por exemplo, o cara está destroçado psicologicamente, tá com vontade de suicídio, para eles isso não é uma agressão, não houve dano material. Eita porra. Como que é? O exemplo? Um ANCAP tem um filho, o filho é bullyingado na escola, tá? Ele é humilhado, xingado, ele é Alô? ignorado, ele é cortado socialmente, as pessoas colocam apelidos maldosos nele, as pessoas acabam com a honra dele, faz ele se sentir um lixo, um traste, ele volta para casa desmotivado, até com vontade de suicídio. Para eles isso não é agressão, e se você coloca a máfia estatal para punir os pais dos bullyingadores, ou mesmo os bullyingadores, você está sendo antiético. Na A verdade, a pior coisa escola dos pode ANCAPs punir, é né? que eles acreditam no holoconto. Mas A tá sendo escola pode punir porque, sei lá, provavelmente isso é contra as regras da escola, né? Etc. Não, se a escola não tem regra explícita dizendo que não pode fazer isso, os ANCAPs dizem, então não Mas há aí o uma que fazer, escola você que tem que tem tirar seu filho de uma- lá. É que nem a Depende, pobreza Rafa. menstrual. É que nem a pobreza menstrual. Ninguém. Isso. Isso nunca existiu na face humana. E depois começaram a criar um conceito em cima disso. Ainda uma bem, lei. se eu fosse mulher, eu iria gostar muito. O quê? Não, eu não iria porque é imoral. Você tá maluco? Já que o Estado tá roubando mesmo, que pelo menos ele usa esse dinheiro para ajudar quem necessita.